dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula do ensino confirmatório. Essa seria a aula 22, personagens do Antigo Testamento. Mas antes vamos pedir ao nosso amado Deus que nos conceda do seu Santo Espírito, nos dando sabedoria e entendimento. Amém? A Bíblia foi escrita para aprendermos a viver como Deus quer e assim conhecemos seu amor e andemos conforme a sua vontade. Acredito que é precioso poder aprender com as experiências dos outros. Por isso, nas próximas aulas, estaremos conhecendo melhor alguns personagens da Bíblia. O primeiro deles é Adão. Mal podemos imaginar qual deve ter sido a sensação de ser a primeira e única pessoa no mundo. Uma coisa é para nós ser solitário, outra foi para Adão, que nunca havia conhecido outro ser humano. Ele não teve muito do que nos faz ser quem somos, infância, pais, família ou amigos. Mas Deus o deixou lutando sozinho por muito tempo até presenteá-lo com uma companheira ideal, Eva. Ambos formavam uma unidade, eram completos e inocentes sem qualquer vergonha. Uma das primeiras conversas de Adão com a sua companheira deve ter sido a respeito das regras do jardim. Antes que Deus fizesse Eva, já havia concedido a Adão completa liberdade no jardim, junto com a responsabilidade de zelá-lo. Mas uma árvore lhe era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão teria dito a Eva todas essas coisas. Ela sabia quando ofereceu o fruto a Adão. Nesse instante, o destino da criação estava traçado. Lamentavelmente, Adão não parou para considerar e comeu o fruto. Naquele momento de pequena rebelião, algo grande, belo e livre foi despedaçado, a criação perfeita de Deus. Adão foi separado de Deus pelo desejo de agir por si próprio. O efeito em uma janela de vidro é o mesmo se quebrada para uma pequena ou uma grande rachadura. Os muitos fragmentos, cacos, colados jamais podem ficar como novos. Deus, entretanto, tinha um plano para vencer os efeitos da rebelião. A Bíblia inteira mostra como este plano se desenvolveu, culminando com a vinda do próprio Deus à Terra por meio do seu Filho Jesus. Sua vida sem pecado e sua morte possibilitaram o perdão de Deus a todos quantos desejassem. Nossos pequenos e grandes atos de rebelião provam que somos descendentes de Adão. E somente pedindo perdão a Jesus Cristo podemos nos tornar filhos de Deus. Pontos fortes e êxito. Deu o nome aos animais. Pai da raça humana. Primeira pessoa feita à imagem de Deus e o primeiro homem a partilhar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Agora as fraquezas e erros. Fugiu à responsabilidade e culpou a outros. Preferiu esconder-se a confrontar. Inventou desculpas ao invés de admitir a verdade. Maior falta. Juntamente com Eva, trouxe pecado ao mundo. Lições de vida. Como descendentes de Adão, todos refletimos em algum grau a imagem de Deus. Deus está à procura de pessoas que, embora sejam livres para fazer o mal, escolhem amá-lo. Não devemos culpar outros por nossas falhas. Não podemos nos esconder de Deus. Informações essenciais. Familiares. Esposa Eva, filhos Caim, Abel, Sete e inúmeros outros. O único homem que nunca teve pai e mãe terrenos. Versículo-chave. Adão disse: a mulher que me desse para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Agora vamos à história de Caim.
Em Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 15, lemos a história de Caim e seu irmão Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Infelizmente, também é a história do primeiro homicídio da Bíblia. Caim era agricultor e Abel era criador de animais. A Bíblia diz que os dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor, e Deus se agradou das ofertas de Abel, mas não das ofertas de Caim, e isto gerou revolta e inveja. Apesar dos esforços e das preocupações dos pais, os conflitos entre os filhos numa família parecem inevitáveis. O relacionamento entre irmãos permite espaço tanto para a competição como para a cooperação. Na maioria das vezes, a mistura de amor e brigas cria por fim um forte laço entre irmãos e irmãs. No entanto, não é raro ouvir alguns pais dizerem: eles brigam tanto, espero que não se matem quando crescerem. No caso de Caim, o problema em potencial tornou-se uma realidade. E embora não saibamos muitos detalhes sobre a vida desta primeira criança, podemos aprender através de sua história. Caim ficou furioso com Deus e com seu irmão, Abel. Ele e seu irmão haviam oferecido sacrifícios a Deus, mas os seus foram rejeitados. A reação de Caim nos dá uma pista de que sua atitude estava provavelmente errada desde o início. Ele poderia corrigir sua atitude quanto à oferta oferecida a Deus ou descontar a raiva em seu irmão. Sua decisão é um claro lembrete de como estamos conscientes das escolhas opostas e, mesmo assim, optamos por fazer a que é errada, exatamente como procedeu Caim. Podemos não escolher o assassinato, mas ainda estamos intencionalmente escolhendo o que não deveríamos. Os sentimentos motivadores do nosso comportamento não podem ser mudados por uma simples reflexão, mas aqui podemos experimentar a disposição de Deus em ajudar. Pedir a sua ajuda para escolher o que é certo pode nos impedir de desenvolver atitudes das quais nos arrependeremos depois. Pontos fortes e êxitos. Primeira criança humana. Primeiro a seguir a profissão do pai, fazendeiro. Agora as fraquezas e erros. Quando contrariado, reagia com fúria. Assumiu uma posição negativa, mesmo quando uma possibilidade positiva lhe foi oferecida. Foi o primeiro assassino. Lições de vida. A raiva não é necessariamente um pecado, mas as atitudes motivadas por elas podem ser pecaminosas. A raiva deveria ser a energia por trás de uma boa ação, não de uma ação maligna. O que oferecemos a Deus precisa ser de coração, o melhor que somos e possuímos, e o nosso objetivo principal deve ser agradar a Deus. As consequências do pecado podem durar toda a vida. Informações essenciais. Local: próximo ao Éden, provavelmente onde se encontram hoje o Iraque e Irã. Ocupações: agricultor, depois peregrino. Familiares: pais, Adão e Eva, irmãos, Abel, Sete e outros não mencionados. Versículo-chave: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. A história de Caim encontra-se em Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 17. Ele também é mencionado em Hebreus capítulo 11, versículo 4, 1 João capítulo 3, versículo 12 e em Judas capítulo 11. Agora vamos para a história de Noé. A história de vida de Noé encontra-se em Gênesis capítulos 6 e 7. O mundo nos dias de Noé estava inundado pelo mal e os que se lembravam de Deus a criação. Perfeição e amor estava reduzido a uma família. A situação era tão ruim que a Bíblia diz: viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra
o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. A família de Noé era a única que restou dentre o povo de Deus que era justa e íntegra. Noé é descrito como um homem justo e íntegro que gostava de orar. A resposta de Deus a essa situação crítica foram cerca de 100 longos anos de última chance, durante os quais Noé construiu um enorme barco em terra seca para estabelecer um tempo de anúncio do dilúvio. A Bíblia nos revela que Noé tinha 500 anos quando seu primeiro filho nasceu e 600 anos quando aconteceu o dilúvio. Após um ano do início do dilúvio, quando choveu 40 dias e 40 noites sem parar e depois boiaram no mar enquanto as águas baixavam, ele e sua família pisaram em solo seco. Deus deu a Noé as instruções para a construção da arca. Deveria ter 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura e ter 3 andares, divididos em compartimentos. A arca deveria ser toda de cipestre e coberta com piche por dentro e por fora. Foram 100 anos de muito trabalho. Para Noé, a obediência significava um compromisso com um projeto em longo prazo. Mas graças a Noé, ele, sua esposa e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com as suas esposas, foram salvos do dilúvio e iniciaram a povoar a terra. Muitos de nós enfrentamos problemas ao realizar projetos, sejam eles dirigidos ou não por Deus. É interessante que a duração da obediência de Noé nesse projeto tenha sido maior que o período de vida das pessoas hoje. O único projeto em longo prazo comparável a esse é a nossa própria vida. Aqui talvez esteja o grande desafio que a vida de Noé nos oferece: viver uma vida inteira de obediência e gratidão, orando e aguardando o dia da volta de Jesus, conforme ele nos anunciou em sua palavra. Somente vivendo em comunhão na igreja e deixando de se contaminar com o pecado, a maldade humana, poderemos viver na eternidade com o nosso Deus quando Jesus voltar. Agora os pontos fortes e êxitos. O único seguidor de Deus que restou de sua geração, segundo pai da raça humana, homem paciente, constante e obediente, primeiro e mais importante construtor de barcos. Agora as fraquezas e erros. Ficou bêbado e desconcertado diante dos filhos. Noé andava com Deus e era pregador da justiça, 2 Pedro, versículos 2, capítulo 5. No entanto, terminado o dilúvio, ao tornar-se cultivador da vinha, acabou alcoolizado, sem conhecer a força do suco fermentado da uva. Daí desenvolve uma situação desagradável na qual os descendentes de Cão são amaldiçoados, devido à participação dele neste incidente. Lições de vida. Deus é fiel para com os que lhe obedecem. Deus não nos protege sempre do problema, mas cuida de nós apesar do problema. A obediência é um compromisso por longo prazo. O homem pode ser fiel, mas sua natureza pecaminosa sempre o acompanha. Informações essenciais. Local. A arca pousou no Monte Ararat, após as águas descerem. Ocupações. Fazendeiro, construtor de barcos, pregador. Familiares. Avô, Matusalém. Pai, Lameque. Filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo-chave: Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Lembre-se sempre: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: primeira,
Adão deveria obedecer a Deus, mas não o fez. O que isso acarretou para a sua vida? Segunda pergunta. Cite os 2 pontos fortes de Adão. Terceira pergunta. Cite um erro de Adão. Quarta pergunta. Cite 3 lições de vida que podemos aprender com a vida de Adão. Quinta pergunta. Cite 3 erros de Caim. Sexta pergunta. Gênesis capítulo 4, versículo 7 é o texto mais importante dessa história. O que ele significa para você? Sétima pergunta. É possível vencer a inveja e a raiva? Qual é o resultado de quem não luta contra elas? São essas as perguntas. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.